Quel univers extraordinaire. Ah, pardon. Je ne vous avais pas vu. Pardon. Désolée. Estou no Brasil há tanto tempo e às vezes ainda me confundo. Perdão. Eu estava aqui tentando entender a alquimia que permitiu misturar ritmos indígenas com música trazida de África, com a música importada da Europa. Que mistério, que maravilha! Mas eu nem me apresentei. Meu nome é Françoise von Rutte. Eu cheguei da Suíça ao Brasil no ano de 1846. No ano seguinte à minha chegada, nasceu lá mesmo, no Rio de Janeiro, alguém que viria se tornar uma pessoa muito importante na criação da música brasileira. Mas, antes de falar da minha heroína, gostaria de tocar uma música dela que poderia representar toda a sua obra. E ela tem, curiosamente, o mesmo nome da valsa que eu dedilhava há pouco de Chopin, Adeus, ou Bione, com a língua indígena.
alegre para começar. Mas não se pode dizer que a vida de Chiquinha Gonzaga tenha sido assim, alegre o tempo todo. Francisca Edviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro, capital federal naquela época, no ano de 1847. O seu parto foi bem complicado e a criança corria risco de vida. Um padre foi chamado às pressas para batizar. A sua vida já começava bem aventurosa. Mas quem são seus pais? Rosa Maria de Lima é negra. Filha da escravizada Tomásia, foi alforriada na pia batismal. Seu pai, José Basileu Neves Gonzaga, é branco, militar, de ilustre família do Império. Mas só reconheceu a filha 1 ano e meio após seu nascimento. A criança bastarda, portanto, nasceu ao que dizem na Rua do Príncipe, primeira das muitas contradições de sua vida. Seus pais só se casaram quando ela tinha 12 anos e já haviam tido, então, 7 filhos, dos quais apenas 4 estavam vivos. Essa pequena introdução já nos permite vislumbrar alguns dos contrastes que marcaram a infância de Chiquinha e que certamente lhe trouxeram muito sofrimento, mas paradoxalmente fizeram com que se tornasse a mulher forte que entrou para a história. A educação de Chiquinha ficou a cargo de um padre, como era costume naquela época, para as sinhazinhas. Escrita, leitura, cálculo, catecismo, idiomas e música. Podemos dizer que para uma mulher daquela época, do século XIX, Chiquinha teve uma boa educação. Aliás, se pensarmos num provérbio português muito famoso naquela época, podemos dizer que ela teve uma educação sofisticada. Diz o tal provérbio, abre aspas, uma mulher já é suficientemente educada quando consegue ler suas orações e escrever a receita da goiabada. Mais do que isto, seria um perigo para o lar. Aos 16 anos, ela se casa, obrigada pelo pai, com o senhor Jacinto do Amaral. E aqui deveria encerrar-se a sua história, já que nada mais de interessante ou digno de nota poderia lhe acontecer desde então. Antes dos 17 anos, se torna mãe pela primeira vez, e 1 ano depois, nasce o segundo filho. Durante os poucos anos em que Chiquinha ficou casada, o seu piano foi o seu consolo, seu amigo, seu alter ego. Ele representava um meio de extravasar seu temperamento e de manter a sua vontade própria. As outras sinhazinhas também tocavam piano. Piano era um instrumento extremamente popular no século XIX, mas as outras sinhazinhas tocavam apenas no âmbito familiar, para as visitas. Chiquinha tentou conciliar vida artística e vida doméstica, mas não conseguiu. Conta-se que, de certa feita, ela ainda era casada e compôs uma peça, mas ela achou que a peça era bem fraquinha. Então, resolveu nem falar nada para ninguém. Mas a sogra, querendo agradá-la, chamou umas amigas e tocou para elas a música. Todo mundo aplaudiu calorosamente. Chiquinha não se comoveu. Alguém pergunta então, como se chama a peça? A resposta não se fez esperar. Modinha de merda. Vocês não lembraram? É bem provável. Quando seu marido, Jacinto, lhe lançou o ultimato, ou a música, ou eu. Chiquinha não teve dúvidas. Pois então, senhor meu marido, não concebo a vida sem harmonia. A bom entendedor, meia nota, já basta. Ao invés de enxugar as lágrimas no lenço, jogue-as na pauta musical
teria lhe sugerido um amigo músico. Acho que foi exatamente isso que Chiquinha fez, muitas vezes no decorrer de sua vida. A peça que vou interpretar agora mostra toda a melancolia que pode haver em nossas vidas e as oscilações de nossos sentimentos como ondas do mar. A segunda parte, reparem, lembra um diálogo, talvez entre um homem e uma mulher, mais grave, mais agudo. E a terceira parte traz um pequeno tom de otimismo. Canané. Chiquinha ainda está casada quando recebe uma carinhosa homenagem.
a polca, querida por todos, composta por Joaquim Calado, aquela que estava tocando quando eu cheguei. Joaquim Calado é simplesmente o melhor músico da cidade, muito respeitado, muito famoso. Ele é o criador do que veio a ser o choro brasileiro, nacionalizador da música do nosso país. Chiquinha, que ainda levaria a vida de sinhadona por algum tempo, foi com essa homenagem apresentada à roda dos intelectuais, dos artistas da época. Joaquim Calado, além da reputação de grande músico, tinha também a reputação de grande cortejador de mulheres. E Chiquinha certamente não escapou de seus galanteios. Mas o que é certo é que eles foram, antes de tudo, grandes amigos e bons colegas de trabalho. Após o nascimento do terceiro filho, Chiquinha está com 23 anos ela está com 23 anos e ela não suporta mais o casamento. Então, ela abandona definitivamente o lar, deixando para trás os seus 3 filhos. O único filho com quem ela manteve contato a vida inteira foi o seu primogênito, João Gualberto. Como muitas mulheres, Chiquinha pagou um preço bem alto por sua liberdade. Quando Chiquinha abandona o lar, o seu pai, José Basileu, a declara morta e nunca mais quis ver. Eu fico me perguntando, como pôde José Basileu ser tão intransigente com sua filha? Ele, que enfrentou o pai, escolhendo uma mulher que este não aprovava, viveu com ela sem ser casado, enfrentando a sociedade, a igreja. Como pôde obrigar a filha a se casar com um homem que ela não amava? Ele, que era tão ambicioso, que punha sua carreira acima de tudo, como pôde imaginar por um momento sequer que Chiquinha abandonaria a música? Como pôde ter tão pouca tolerância com a filha, que no fundo era tão parecida com ele? E eu também me pergunto às vezes, como será que se sentiu quando declarou a filha morta? E Jacinto do Amaral, o marido, será que percebeu o quanto Chiquinha era infeliz a seu lado? Será que percebeu o quanto ela era infeliz e por que exigiu aquilo que ela não podia cumprir? Como se sentia deixando de desfrutar de todos os seus encantos e talentos? Eis que surge na vida de Chiquinha o seu novo, ou melhor, o seu primeiro grande amor. João Batista de Carvalho, jovem rico de engenheiro, em quase tudo oposto do marido. Bom vivant, alegre, espirituoso, amigo da música e da dança. Resumindo, um boêmio sedutor.
abandonou tudo para ir atrás de JB, João Batista. Ele era engenheiro e trabalhava na construção das estradas de ferro no interior de Minas Gerais. Durante algum tempo, os canteiros de obra e os acampamentos foram o cenário de seu romance. Quando voltaram ao Rio de Janeiro, 5 anos mais tarde, apresentaram-se como casados, o que provocou um enorme escândalo na cidade. Jacinto do Amaral pediu então um divórcio perpétuo junto ao Tribunal Eclesiástico. Eu gosto muito do divórcio perpétuo. Chiquinha foi, portanto, uma mulher divorciada 1 século antes do divórcio se tornar um direito no Brasil, direito civil no Brasil. Nesse momento, JB se revela sedutor demais e Chiquinha o deixa para trás, junto com a filha que tiveram juntos. Chiquinha tem agora 29 anos. Está divorciada, perdeu o contato com os pais, perdeu os filhos e perdeu o seu grande amor. Ora, ao invés de se resignar ao ostracismo, ela explode na vida pública. Ela encontrou como que uma nova família junto à roda de boêmios do Rio de Janeiro. Na década de 1870, quando começa a nova vida de Chiquinha Gonzaga, surge aos poucos uma música brasileira, mistura daquela música importada da Europa com a música trazida pelos negros escravizados, uma música mestiça, como a própria Chiquinha Gonzaga. Ela põe então a mão na massa e o seu piano passa a ser o seu ganha-pão. Ela se torna professora, pianista, compositora, ao invés de brilhar nos salões da corte, como poderia ter feito. A primeira peça publicada por Chiquinha Gonzaga tem o curioso e provocativo nome de Atraente. Aqui ela se referiu a quem? Não sei, talvez ela mesma? É possível? Vejam como os seus contemporâneos se referiam a ela. Sedutora, formosa, insinuante, sensual, faceira, uma cabocla estonteante. A fama veio rapidamente. No caso de Chiquinha, fama significava também má fama. Mas mesmo seus piores críticos não lhe podiam negar originalidade e nem talento. Quando seu amigo Joaquim Calado a convida para subir nos palcos e tocar piano com ele, ela aceita o convite, sobe e ela escolhe o termo de pianeira para se definir. Pianeira significa aquele que toca em festas populares. Acredito que Chiquinha Gonzaga tenha escolhido esse termo porque queria mostrar que ela era do povo e que ela tocava para o povo. Ela foi, en passant, ela foi a primeira mulher a tocar em público no Brasil. Quando seu amigo Joaquim Calado morre, muito jovem, ele está apenas com 31 anos, Chiquinha se torna um pouco órfã, mas resolve continuar a proposta de seu mestre, padrinho, amigo, a proposta de abrasileiramento musical. Ela foi, portanto, uma das responsáveis pela criação da música nacional e também inovou, introduzindo a música popular nos salões da elite. É mais ou menos nessa época que chega no Brasil uma celebridade internacional. O maior compositor de óperas do Brasil, um verdadeiro herói nacional. Estou falando do maestro Antônio Carlos, e não é o Jobim, mas o Antônio Carlos Gomes. Ele mora na Itália, onde ele faz muito sucesso. Nessa ocasião, nessa primeira vinda no Brasil, Chiquinha Gonzaga, que é uma grande admiradora dele, não consegue se aproximar
muito do maestro. Alguns anos mais tarde, ele volta ao Brasil, já viúvo, e nessa ocasião, Chiquinha Gonzaga não perde tempo. Ela organiza para ele uma grande festa, um grande concerto, para arrecadar fundos para a montagem da ópera dele, O Escravo. Essa festa foi simplesmente brilhante. Chiquinha Gonzaga, primeira maestrina brasileira, regeu uma orquestra, suas próprias composições e desafiou as normas da época, colocando no palco uma orquestra de violas e violões, que não se fazia. Mas o ponto alto, realmente, daquela apresentação foi quando ela regeu a protofonia, ou abertura, da ópera O Guarani, composta por Carlos Gomes, baseada no texto de José de Alencar. Vocês, sem querer ou sem saber, certamente já ouviram os acordes dessa abertura, pois ela foi e ainda é tema da rádio A Voz do Brasil. Algo mais ou menos assim. Podemos cantar juntos? Pois é, o tiro da homenagem saiu um pouco pela culatra, porque alguns ouvintes passaram a ter alergia a essa melodia. O que é uma grande injustiça, convenhamos, porque a abertura da ópera é maravilhosa e termina numa apoteose. Eu, Françoise von Ruiter, tive o grande privilégio e honra de estar presente e de ver Chiquinha Gonzaga regendo a abertura de O Guarani. A aproximação desses dois foi muito importante. Para a Chiquinha, representava o apoio declarado de um músico do maior respeito. Eu fico aqui pensando, será que houve algo entre Tunico e Chiquinha? Quero dizer, algo além dos fortes laços da música e da grande admiração mútua? Não sei. O que eu sei é que naquele concerto ela regeu uma valsa que havia composto para ele, chamada Carlos Gomes. Mas depois disso, ela compôs outra valsa, lindíssima, também para ele. Mas essa valsa ficou inédita, em segredo, até o fim da vida de Chiquinha. Vou tocar a valsa e vocês tentem adivinhar o nome dela. Tá bom?
Alguém tem uma sugestão? Quem não conhece, obviamente, né, a peça. Qual é o nome dela? Plenitude. Perdão? Plenitude? Plenitude é bonito, mas não é. Acho que é quase o contrário de plenitude. Uma palavra que os brasileiros usam muito, gostam muito e têm muito orgulho. Saudade, o nome da peça. Eu tinha escondido aqui, tá? Então eles não puderam falar. Até agora eu falei apenas da carreira musical de Chiquinha, mas não posso deixar de falar de sua carreira de militante. Na década de 1880, acontece uma grande agitação social no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como a Revolta do Vintém. Resolveram cobrar um imposto nos bondes. E o povo ficou revoltado e foi para a rua manifestar. E lá no meio da rua estava Chiquinha Gonzaga, claro. O movimento foi tão forte que derrubou a tal lei. É de Lopes Trovão, um grande agitador das massas, a seguinte afirmação: aquela Chiquinha é o diabo. Se o movimento abolicionista teve no José do Patrocínio, o Messias da raça negra, o seu grande porta-voz, Chiquinha foi uma defensora fervorosa da causa e lutou de maneira muito concreta. Varreu teatros, pregou cartazes, organizou leilões, propagou em ruas e cafés e chegou até a comprar a alforria de um escravo, vendendo suas partituras de porta em porta. Com o mesmo entusiasmo, ela se envolve na causa republicana, lutando contra o regime do qual seu próprio pai era um dos defensores. Desencantou-se logo, no entanto, com o governo de Floriano Peixoto e quase foi presa ao compor para ele, ou melhor, contra ele, uma cançoneta irreverente. Bem, é às vésperas do novo século
que surge uma pessoa muito importante na vida de Chiquinha Gonzaga. Não sei se todo mundo está vendo Joãozinho. Está aqui presente conosco. Joãozinho, podem levantar para ver. Joãozinho foi uma pessoa essencial na vida de Chiquinha. Vocês me perguntam, por que o diminutivo? É porque já houveram João Batista na vida dela, e esse não poderia ser o João Batista II, não ia ficar bem. Digamos também que o fato dele ser algumas décadas mais novo do que ela possa ter influenciado o apelido, não sei. O que eu sei é que Joãozinho trouxe muita alegria na vida de Chiquinha Gonzaga. Ela é de LED. Não tem perigo. Eu já passei várias vezes. Ai, vai pegar fogo. Não, é de LED. Bem, preciso fazer essa cena aqui para o roteiro. Chiquinha tem 52 anos quando conhece o seu novo grande amor. Para evitar falatórios, ela lança a mão de uma estratégia simples e eficaz. Apresenta-o como filho. Mas a verdade é que ele foi seu companheiro fiel até o fim da vida. E mesmo além, porque é a ele que devemos a preservação do repertório de Chiquinha. Eles viveram juntos e felizes por 36 anos, até que a morte de Chiquinha os separou. Para Joãozinho, escolhi a trilha sonora Faceiro.
Mas voltemos à carreira musical de Chiquinha Gonzaga. A venda de suas partituras e as aulas de piano lhe permitiam viver, certo, mas bem modestamente. Na década de 1880, ela tem mais ou menos 30 anos, começa a surgir um teatro chamado Teatro de Revista, assim chamado porque passa em revista os acontecimentos do ano. A música nesses espetáculos é uma música alegre, graciosa e espirituosa, muito importante na ideia do teatro. Um parênteses importante é que nessa época as melodias começam a deixar os palcos e a ganhar as ruas graças... Não, as plataformas digitais não existiam ainda e, aliás, nem o fonógrafo existia na época da Chiquinha Gonzaga. Mas o curioso é que as pessoas iam aos espetáculos, desciam, saíam do teatro assobiando, e o assobio foi responsável pela propagação da música pelas ruas e para o povo. Chiquinha se lança, então, na composição de música para teatro. Ela sabe captar como ninguém o gosto popular. Em pouco tempo se torna muito requisitada, sinônimo de casa cheia. Chiquinha Gonzaga compôs música para mais de 60 peças teatrais. Mais um detalhe que ajuda a entender a música de Chiquinha é compará-la à música de um de seus contemporâneos e conterrâneos, bem mais famoso que ela, Ernesto Nazaré. Ernesto compunha as músicas para que fossem ouvidas. Chiquinha compunha as músicas para que fossem dançadas. Bem, em 1912, Chiquinha está com 65 anos. Ela é procurada por dois jovens inexperientes autores teatrais de 20 anos de idade. Eles lhe propõem musicar uma peça chamada Forrobodó. O que significa Forrobodó? Pode significar festa, ou confusão, ou os dois juntos e misturados. Essa peça, ela faz uma caricatura das camadas mais pobres da sociedade, tentando imitar as mais ricas. Ou melhor, faz uma sátira de toda a sociedade carioca da época. Todos os envolvidos no projeto estão com medo do fracasso, menos Chiquinha, pois a sua grande experiência e a sua fina intuição lhe dão bastante confiança. Na noite da estreia, os autores nem apareceram, com medo de serem vaiados. Mas, para a surpresa de todos, menos de Chiquinha, a peça foi um estrondoso sucesso por mais 1.500 apresentações. Resumo da ópera, ou melhor, resumo da opereta. À porta de um clube chamado, atenção, Grêmio Recreativo Dançante Flor do Castigo do Corpo da Cidade Nova, já é metade da peça Forrobodó, surge uma coisa banal, um roubo de galinhas. Aparece então o primeiro personagem da peça, um guarda noturno, eu estou rindo antes de falar, mas indolente, corrupto e cortejador de mulheres. Logo depois entra o secretário do clube, que se chama Escandanhas da Purificação, acompanhado de Zeferina, abre aspas, mulata viçosa, inexuberante e perdição da colônia portuguesa no Brasil. Fecha aspas, e juntos eles cantam esta modinha. Eu não sei porque te amei na menina, e porque foi que eu te encontrei, maldita fina. É tão forte esta paixão, é tão em frente, que eu pareço uma diante criouste. A tua cor, a morena, nem
eu não sei porque te amei na menina. Então que foi que eu te encontrei ali na esquina? Quem olhou foi coração de amor. Bem, sempre foi campeão de meu bem. O forró-bodó é um fenômeno cuja dimensão exata ainda não foi avaliada. O forró-bodó marca a transição entre a sátira que rebaixa e a sátira que eleva. Algo entre o desprezo e a celebração. Não se impressione é uma fala recorrente do guarda noturno, que acabou virando bordão dos cariocas. Podia significar qualquer coisa, podia significar me dá um tempo, deixa pra lá, me desculpa, qualquer coisa. E não se impressione é também o nome da canção de mais sucesso da peça Forró-bodó. Chiquinha Gonzaga compôs a sua primeira peça aos 11 anos de idade e só parou aos 85. Só de pensar, olha só, fico cansada, só de imaginar. Muita peça. Ela compôs nos mais variados estilos, como eu tentei servir para vocês aqui um pequeno aperitivo de sua obra, misturando diferentes gêneros, diferentes estilos. Nós tivemos alegria do tango Bione, tivemos a melancolia da valsa cananeia, o encanto de sedutor, a dor de saudade,
as molecagens de faceiro e a irreverência, como vocês viram, de Forró-Bodó. Mas ficou faltando, ao meu ver, uma peça romântica e apaixonada. Então escolhi tocar para vocês uma canção que se tornou muito famosa e que começa assim. Não vou cantar, não vou falar nada. Ó lua branca de fulgores e de encanto, se é verdade que é o amor te dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto, aí vem matar esta paixão que anda comigo. E eu vou deixar que o piano cante para nós. Lua branca.
reconheceram essa melodia? Ela havia tocado agora há pouco. Eu não sei porque te amei, Sazipirina. Foi a modinha? E aqui, ó lua branca de fulgores e de encanto. Pois é. A famosa canção Lua Branca de Chiquinha Gonzaga não é de Chiquinha Gonzaga e nem se chama Lua Branca. Eu vou tentar explicar esse forrobodó. Chiquinha escrevera a tal modinha para os protagonistas da peça Forrobodó. 20 anos depois, aparece uma canção com o título Lua Branca, faz muito sucesso, e Chiquinha Gonzaga acha aquela melodia muito parecida com a dela. Pois ela não teve dúvidas. Foi a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, a SBAT, denunciou o plágio e ganhou a causa. O curioso é que ninguém sabe quem compôs a tal letra da Lua Branca, mas enfim, ficou super conhecida e a melodia é, sim, de Chiquinha Gonzaga. Além de musicista, pioneira, compositora, regente, ela esteve sempre presente em muitas outras frentes. Eu só não contei para vocês que quem criou a SBAT, Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, foi ela mesma. Primeira instituição brasileira a defender os direitos autorais de teatrólogos e compositores musicais. Bem, minha querida Chiquinha esteve o tempo todo à frente de seu tempo. Enquanto ela desafiava a família e a sociedade, inovava na música e na vida, outra mulher, igualmente corajosa, do outro lado do Atlântico, escrevia um texto famoso que termina assim. Disse-lhes no transcorrer deste ensaio que Shakespeare teve uma irmã, mas não procurem por ela na biografia do poeta. Ela morreu jovem, ai de nós. Não escreveu uma só palavra. Pois bem, minha crença é de que essa poetisa, que nunca escreveu uma palavra e foi enterrada numa encruzilhada, ainda vive. Ela vive em vocês e em mim, e em muitas outras mulheres que não estão aqui esta noite, porque estão lavando a louça e pondo os filhos para dormir. Mas ela vive, pois os grandes poetas nunca morrem, são presenças contínuas, precisam apenas da oportunidade de andar entre nós, em carne e osso. Essa oportunidade, segundo penso, começa agora a depender de vocês, pois minha crença é que se vivermos aproximadamente mais um século, e estou falando na vida comum, que é a vida real, e não nas vidinhas à parte que vivemos individualmente. Se tivermos, cada uma, um pequeno salário e o próprio quarto, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se fugirmos um pouco da sala de estar e virmos os seres humanos nem sempre em sua relação uns com os outros, mas em relação à realidade, e se virmos também o céu e as árvores, ou o que quer que seja, como são, se encararmos o fato de que não há nenhum braço onde nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas e que nossa relação é para com o mundo da realidade e não apenas para com o mundo dos homens e das mulheres. Então a oportunidade surgirá e a poetisa morta, que foi a irmã de Shakespeare, assumirá o corpo que com tanta frequência deitou por terra, extraindo sua vida das vidas das desconhecidas que foram suas precursoras, como antes fez seu irmão. Ela nascerá. Quanto a ela chegar sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem essa certeza de que quando nascer novamente, achará possível viver e escrever sua poesia, isso não
podemos esperar, pois seria impossível. Mas afirmo que ela virá se trabalharmos por ela, e que trabalhar assim, mesmo na pobreza e na obscuridade, vale a pena. Desde que esse texto foi escrito, 100 anos já se passaram. Somos nós, as mulheres de quem fala, a escritora. E nem precisamos ter medo de Virginia Woolf. Basta apenas imitarmos a sua coragem. Virginia Woolf e Chiquinha Gonzaga foram esse tipo de precursoras que abriram portas e janelas para nós mulheres, para os homens, para todos nós. E eu, Françoise Colomb-Ritté? Muitas décadas se passaram desde que cheguei no Brasil, tanta coisa aconteceu aqui, eu fui ficando. Resolvi morar nesse país tão cheio de contradições e por isso mesmo, talvez, tão estimulante. Penso agora numa canção imortalizada por uma grande cantora, Elza Soares. Não posso dizer como ela, que 1000 nações moldaram minha cara, mas posso dizer que as 1000 nações que moldaram o que hoje chamamos de nação brasileira, moldaram o meu coração, a minha mente e a minha alma. E mais uma vez parafraseando a canção, posso usar a minha voz para dizer um pouquinho que se cala. A canção mais conhecida de Chiquinha Gonzaga se tornou um hino festivo. Todos conhecem, mesmo quando não sabem que a canção é dela. Essa canção poderia ser um resumo sucinto de sua vida. Chiquinha Gonzaga pediu passagem. Ela abriu alas e voou. Ela reverenciou a lira, a música, a arte, a poesia e nunca duvidou da vitória. Cada um de nós pode fazer suas dessas palavras. Eu tinha feito uma colinha dos agradecimentos, só que não pude. Agradecer, obviamente, Ricardo e Sérgio
que abriram a casa dele sem me conhecer, eu me conhecendo muito pouco. Quem fez a ponte entre nós foi a Dagmar e a Silvia, que eu não estou vendo. E agradecer essa criatura maravilhosa aqui. Esse piano é muito bom. Agradecer, quando eu tive a ideia de fazer essa apresentação, o nome era e é Ela por Ela. Muito pretensiosa. Eu pensava assim, eu vou homenagear Chiquinha Gonzaga. Só que no caminho vai entrando uma equipe, né? Vai entrando um arrastão de gente. A figurinista, Daniela, o maquiador Renan, enfim, uma equipe imensa que vai entrando, a minha preparadora do piano, Clara Zarur, e assim vai, um monte de gente entrando de roldão. Aí eu falei, eu vou deixar ela por ela, porque já estava, mas é eles por ela, né, na verdade. E essa pessoa, né, Orlando Júnior, que é meu professor de dança, gente, não sendo muito exigentes com o resultado, mas enfim, meu professor de dança, coreógrafo, ele que bolou a ideia, técnico, né, o técnico de som, vocês viram que o som ele foi regulando aqui do relógio, né, enfim. Então, e grande parceiro. Então, eu acho assim que é uma injustiça falar ela por ela, porque são eles, nós dois, por ela, Chiquinha Gonzaga, que, aliás, eu conheci, como a maioria de nós, graças à série da TV Globo, a maioria das pessoas pode confessar que conheceu assim, né? E depois o Júnior me falava muito dela. Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga. Me deu uma biografia, depois eu comprei outras, bom, nem eu escutei bastante a vida dela. Mas assim, graças a ele eu conheci essa pessoa espetacular, né, que é a Chiquinha Gonzaga. E quando a gente fala, agora vai o discurso, né, aproveitar que eu estou aqui. Mas assim, quando a gente fala de feminismo, né, às vezes eu acho que tem muito blá blá blá, mas pessoas como ela simplesmente faz, né, impressionante a história dessa. Primeira pianista, tocar em ponto. Primeira maestrina, obrigada. Primeira pessoa, então é uma coisa assim, a mulher vai você fala assim, quantas vidas ela viveu? Né? É impressionante, é uma pessoa realmente impressionante. E a música dela é muito linda. Né? Muito obrigada. Meu marido que ouviu essas músicas um milhão de vezes, mais ou menos, né? Já sabe decor, já sabe, enfim. E que sempre apoia, né? O que eu faço. Obrigada.